Lá na Oculart, nós somos um centro de cuidado à pessoa monocular, né? Então, o nosso propósito, ele é realmente cuidar para restaurar. Restaurar o externo com a prótese e o interno com todas as ferramentas de cuidado emocional. Fantástico. E para isso eu conto com pessoas como você, né, que tem também um grande conhecimento nesse lado emocional e como pai também. Então eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Vamos lá. Primeiramente, gratidão, gratidão pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, uma honra compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. E meu nome é Luiz Kind, para quem não me conhece, para quem está entrando, meu nome é Luiz Kind, eu sou Master Coach, estou fazendo formações na área de instrução de Mindfulness e Meditação, faço pós-graduação em Filosofia e Autoconhecimento, isso é o currículo, né? Mas o principal currículo que foi o motivo da Marília me chamar aqui hoje é que eu sou pai de 3 filhos, né, Marília? Pai de três, Sente na pele. é, sou pai de três, assim, com idades bem distintas, que é 2 anos, 13 anos e 14 anos. Estou casado há 17 anos com a minha esposa. E eu vivo a paternidade muito, muito intensamente. É uma área que eu gosto muito de Sim. estudar, gosto muito de vivenciar. Quando eu fui entender, né, o que é as consequências emocionais da minha comunicação com os meus filhos, isso deu uma chacoalhada na minha vida. Então, eu me especializei cada vez mais nesse assunto, estudando cada vez mais, para tentar ser o pai, o melhor pai que os meus filhos sempre precisassem que eu fosse. Então, também nessa jornada, essa jornada linda que é a paternidade. Ai, que legal. E assim, realmente, quando a gente começa a tomar consciência do quanto os pais, de fato, como se diz, interferem na vida emocional dos filhos, um mundo se abre, né, Kindy? Realmente é algo que precisa ser falado, precisa ser divulgado, porque isso faz muita diferença realmente na maneira como os filhos vão se desenvolver emocionalmente. Sim, com certeza. Eu falo que os filhos são reflexo da comunicação dos pais, né? Eu falo o comportamento dos filhos é um reflexo dos pais. Então, eu sempre falo que palavra de pai e mãe na vida do filho é uma profecia ou uma maldição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tem que trazer muita consciência para isso, né? Então, e outra coisa, entender isso. Entender como é que é o mecanismo de programação de crenças. O dia que eu entendi isso, isso deu um nó na minha cabeça. Assim. Porque eu me achava um paizão. Sim. Eu já me achava um pai muito presente. Na época, eu só tinha 2 filhos. E quando eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, que é uma jornada sem fim, e aí que eu fui entender esse sistema de programação de crenças, e eu vi que eu tinha que me reformular para ser verdadeiramente um pai presente, um pai realmente que os meus filhos precisassem, que eles necessitavam da minha presença. Então, eu falo que Uhum. filhos na vida da gente são personagens trainers de emoção. São personagens trainers de crescimento espiritual, emocional, moral. Sim. Eu acho que é uma dádiva de Deus a gente ser pai e mãe. Ai, que legal, que bom. E assim, só para contextualizar, né, a gente está aqui, o nosso maior público são pessoas que realmente passaram por uma perda da visão de um dos olhos, né? Então, seja de si próprio ou dos seus filhos. Nós temos aqui pais também que tiveram filhos que ou nasceram com essa condição, né, da visão monocular, ou a criança adquiriu essa condição no início ali da vida. E assim, gente, para vocês pais, né, que estão aqui e que têm filhos monoculares, existe uma estatística grande nesse sentido, sabe? Então você não precisa pensar, ah, foi comigo, por que comigo? Não, você não está sozinho. Existe muitos pais que passam por essa experiência do filho ter a visão monocular. Na Oculart, nos nossos dados, né, dos nossos pacientes, nós temos 9% dos nossos pacientes
são monoculares congênitos, ou seja, já nasceram com essa condição, né? E dos acidentes, que é mais de 50%, a causa de mais de 50% da perda da visão de um dos olhos é por acidente. E dos acidentes, nós temos um grande número aí que é com crianças. Então, nós temos muitas crianças que realmente vivem nessa condição da monovisão e, na verdade, o impacto maior é causado nos pais e não na criança em si. Para a criança, adaptar com essa situação de enxergar de um dos olhos é mais tranquilo, porque o cérebro dela, ele está ali em aprendizagem constante. Então, para essa criança, realmente, o impacto é um pouco menor. Agora, para os pais lidar com essa condição, né, de ter um filho monocular, às vezes é um processo mesmo. Oi, voltou? Voltou, pode falar. Ótimo. Então, às vezes, eu estava falando que, assim, para a própria criança, é mais fácil e mais rápido dela lidar com tudo isso do que, às vezes, para o próprio pai e mãe, né? Às vezes, o impacto maior é causado nos pais do que na própria criança, porque o cérebro da criança está ali em aprendizagem constante, então ela consegue lidar melhor com a questão dos desafios que ela vai ter ali pela frente. E para explicar um pouco sobre essa questão dos pais, né, sobre como isso interfere na vida da criança, eu gostaria que você falasse um pouco, explicasse um pouco sobre isso, como que as atitudes dos pais é importante realmente para construir uma criança emocionalmente forte. Vamos lá. Quero mandar um beijo especial aqui, um abraço para a Letícia, que tá, mandou um oi aí, ó. Beijo no coração, Lê. Olha só, essa questão que você falou é tão importante. Uma frase aqui que eu já falei, né? Vamos repetir, pessoal que chegou depois. Palavra de pai e mãe na vida do filho tem um valor inestimável, tem um nível um nível de impacto muito, muito forte. Eu falo que é profecia ou maldição, então a gente tem que tomar muito cuidado. A questão é assim, ó, do zero aos 12 anos, o sistema de crenças da criança está em formação. Ele tá naquele período assim, mais que a criança mais suga do meio. Porque ela igual você falou, eu costumo falar que criança do zero, no início da vida, é um pendrive sem antivírus. Ela vai pegar tudo que jogarem para ela, vai entrar. Ela vai rodar. E aí a gente tem que ficar muito atento ao que a nossa criança vê, ouve e sente. Ao que o nosso filho vê, ouve e sente. Isso é muito importante, porque se ele vê, ouve e sente comunicação negativa, ele vai formar crenças limitantes. Se ele vê, ouve e sente uma comunicação positiva, uma comunicação poderosa, uma comunicação assertiva, ele vai ter uma tendência a desenvolver crenças fortalecedoras. E essas crenças vão refletir até na vida adulta. Então, você pegou num ponto muito importante, né? E quando eu falo isso aqui, Marília, que fique bem claro, assim, com todo respeito à dor de cada um, eu acho que isso é muito pessoal, com todo respeito, máximo respeito ao desafio que cada um viva na sua casa, mas uma coisa que a gente precisa desenvolver na gente, pai e mãe, para lidar com os filhos, é essa resistência, essa resiliência, porque nós somos referência para eles. Nós somos referência, assim, eu falo de situações aqui dentro de casa, que eu estava passando por momentos desafiadores, e eu tinha que ser aquela referência para os meus filhos mesmo assim. Então, eu falo que tem um livro que eu gostaria muito de indicar para todo mundo, que chama Pais e Mães Conscientes, e ele bate muito em cima disso. A melhor maneira de eu criar filhos fortes e saudáveis emocionalmente é eu trabalhar em mim para que eu seja forte e saudável emocionalmente. Para que eu esteja inteiro para o meu filho, porque igual você citou, né, seja um acidente, ou seja, ter nascido daquela forma, eu saber entender aquilo. Saber entender no sentido assim de, é o que aconteceu. E entenda, eu não estou menosprezando a dor de ninguém, não estou desrespeitando, o máximo de respeito. Mas a gente tem que se reconstruir porque os nossos filhos precisam da gente. Os nossos filhos. Exatamente. E aí, eu queria citar um exemplo aqui, só para a gente fazer um paralelo, uma metáfora, né?
uma aluna minha de um curso que eu ministrei para pais e mães, e eu ministrando esse curso, esse treinamento, e falando da autoestima do filho, e ela pediu para dar um depoimento, e ela falou assim, olha, minha filha, eu estou fazendo tratamento com ela, porque ela está com um nível de crescimento muito abaixo da média para a idade dela. A filha dela era bem pequenininha, ela tinha mais ou menos 3 anos de idade, mas muito, muito pequenininha. Ela era a menor da sala. Só que a mãe, ela valorizava tanto a personalidade da filha, ela enchia tanto a bola da filha, que se perguntassem na sala de aula se ela era pequena, ela negava. Ela falava, não, eu sou grande, eu sou poderosa, eu sou forte. Ela era bem pequenininha, mas ela se via grande, ela se via forte, ela se via com a autoestima lá em cima. Entendeu? Então, isso foi plantado dentro da casa dela. Porque, agora vou imaginar o contrário. Vou imaginar aquela criança que tá tudo bem, no sentido assim, que não tem nenhuma deficiência, nenhum problema, nada congênito, nada de acidente. Se o pai e a mãe só despejar negatividade, só despejar dores, violência, agressividade, essa criança vai crescer cheia de sequela emocional. E com isso, prestem bem atenção nisso, a sequela emocional ela é pior do que qualquer tipo de sequela. Ela é pior do que qualquer tipo de sequela porque você fica travado na vida, você não se relaciona bem com pessoas, você tem dificuldade para ganhar dinheiro, você sempre se inferioriza diante do próximo. Então, as sequelas emocionais elas são muito piores. Então, a gente precisa trabalhar nos nossos filhos a autoestima deles, no sentido de aceitar a criança como ela é. Aceitar a criança do jeitinho que ela é, do jeitinho que ela se encontra. Isso é fortalecer a autoestima do nosso filho. Respeitar a criança. Entender o ponto de vista da criança. Nunca tratar a criança com dó, com pena. Valoriza a força da criança. Isso é algo, inclusive, Quinte, que eu até queria dar um destaque, né? Porque o que acontece normalmente? Às vezes, os pais chegam lá na Ocularte com seus filhos monoculares e o pai mesmo, ele tem uma comunicação, vamos supor assim, nossa, meu filho, coitadinho, eu, né, não tô sabendo aqui como lidar, porque, não, coitado, nossa, eu vou tirar a prótese, eu fico numa dor, nossa, eu morro de dó dele. Então, assim, esse tipo de comunicação, o seu filho entende como algo negativo. E ele é como se ele formasse, a partir dessas palavras, né, Kindy, a crença de que ele não tem capacidade suficiente para vencer os desafios, de que ele realmente é um coitadinho, de que ele é menor que os outros. Né? Então, essa questão que você falou de tomar cuidado com as palavras que saem da boca é justamente por causa disso, porque na verdade, assim, você está falando, mas o seu filho está captando aquilo de alguma forma. Então, se você está falando dele, né, como um coitado, como um menosprezado, como alguém inferior, isso vai repercutir de alguma forma no cérebro dele. Sim. Ô, Marília, tem uma pegadinha bíblica, eu gosto de trazer como exemplo, independente de religião, não é uma questão religiosa. Mas, às vezes eu pergunto, eu escutei um pastor perguntando isso uma vez, aquilo me intrigou, eu achei tão interessante, que ele perguntou assim, quem foi o discípulo mais amado por Jesus? Você lembra qual foi? Pessoal que lembrar aí, vai escrevendo aí, ó. Quem foi o discípulo mais amado por Jesus? Todo mundo, a maioria das pessoas responde João. João. A maioria das pessoas responde João, né? E aí esse pastor virou... Mas todos, na verdade. Não, mas vai escutando. Aí esse pastor virou e falou assim, mas sabem qual evangelho que está escrito que João era o mais amado de Jesus? O evangelho de João. E aí eu achei essa relação tão interessante, e está lá no evangelho, então foi permitido que ele colocasse aquilo lá, e aí você pensa assim, é Deus falando com a gente assim como você se vê, assim você será visto. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa identidade, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, independente da adversidade que seja, a principal identidade ela é interna.
A principal identidade que tem que ser desenvolvida não é baseada em questões físicas, não é baseada em limitações ou fortalecimento físico. A principal identidade que a gente tem que ensinar para os nossos filhos a fortalecer é a identidade emocional, é como ele se vê. E como eu vejo o meu filho vai impactar diretamente em como ele se vê. Porque ele veio da gente, o filho veio da gente, a gente gerou aquele filho. Eu falo a gente porque pai também gera o filho. Pai está ali do lado da mãe, pai está junto. Ou pelo menos deveria estar. Quem não está, está perdendo a oportunidade. Então, a visão que a gente tem dos nossos filhos, ela vai impactar diretamente na visão que ele próprio vai desenvolver dele mesmo. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. Tem um outro caso, Marília, que eu gostei demais o dia que eu assisti a palestra daquele rapaz australiano, Nick Vujicic, aquele que não tem pernas e braços. Eu fui numa palestra dele em Belo Horizonte em 2017, 2016, eu não lembro. E eu achei fantástico ele contando a história de como os pais dele o tratavam. Ele não tinha braços e pernas, ele queria pegar alguma coisa, a mãe dele virava para ele e falava assim, se vira, você consegue. De forma amorosa, de forma respeitosa, não era assim de desleixo, de qualquer jeito, era uma forma de incentivar o filho. E o cara anda de skate, o cara pula de paraquedas, o cara surfa. Exatamente. Ele se sente capaz, ele entendeu que ele poderia, mesmo com as suas limitações, ser capaz de conquistar o que realmente ele queria, né? O que ele sonhava. O pessoal está comentando aqui, Kindy, o estúdio está falando. Minha mãe diz até hoje que arrancou um pedaço dela depois do meu acidente. Pois é, normalmente essa dor, ela fica muito mais para os pais. Ela vem de uma forma forte para os pais, muito mais do que para a própria criança em si. Sim. E aí entra tudo isso. A forma como os pais comunicam isso para os filhos, seja através de palavras, sentimentos, né? E ações. Porque a culpa ela é um sentimento muito escravizante. A culpa ela é paralisante. Então, por mais doído que seja, e assim, eu não vou falar que eu entendo porque eu não passei por isso. Então, só quem passou por isso sabe como é que é. Mas eu vejo aqui quando os meus filhos às vezes machucam, sabe, numa queda, numa brincadeira, o tanto que me dói. E eu entendo que essa dor é natural que venha. É natural que venha. E a ideia é que assim, a gente viva aquela dor como se fosse um luto. Sabe, um luto de remoer aquilo, mas coloca data para sair desse lugar. Sabe, é muito importante que... Eu não estou falando aqui para a gente banalizar o acontecimento de forma alguma. Tratá-lo de forma respeitosa, mas entendendo que se eu carregar a culpa, aquela culpa vai me impedir de ser um pai ou mãe muito melhor. Então... E também de ter um filho em condições emocionais melhores. Exato. Então, é o caso de nós, pais e mães, trabalharmos o auto-perdão com a gente. Trabalharmos a nossa autocura emocional para a gente conseguir ser esse pai pleno, íntegro, emocionalmente falando. Porque o meu filho, olha só, naquele momento, o meu filho vai precisar mais ainda de mim. Eu me lembro uma situação que o meu filho machucou aqui e foi uma negligência minha. Eu estava fazendo aquelas brincadeiras estabanadas de pai e aí meu filho machucou numa brincadeira dessa. E naquele momento eu fui cuidar dele, eu fiz tudo que tinha que fazer e fiz curativo e beleza. Quando ele ficou tranquilo, que ele dormiu, aí eu me desabei. Aí, sabe, eu falei, nossa, agora eu vou me permitir aqui curtir meu luto. Mas também, lava o rosto, levanta a cabeça e vamos embora. Porque ele vai precisar de mim quando ele acordar. Ele vai precisar de mim. E quanto mais pleno, mais íntegro eu estiver, mais ele vai perceber. Porque essa minha plenitude, essa minha integridade, ele vai querer copiar. E assim, é a gente trabalhar primeiro o nosso auto-perdão. Porque os filhos, principalmente criancinhas, eles não ficam chateados com a gente por causa disso. Eles não culpam a gente. É mais a gente mesmo que se culpa. Então a gente precisa trabalhar esse auto-perdão, precisa se olhar com olhos de benevolência, com tranquilidade, com leveza. Eu acho que a leveza é o principal, nossa principal ferramenta, né?
Ó, a Maria até escreveu aqui. Aos 12 anos eu perdi a visão e os meus pais, com culpa, me pouparam de tudo e tinham pena de mim. Hoje estou com 55 e até hoje sofro as consequências disso. Pois é. É exatamente o que a gente falou aqui, né? Mas como é que é o nome da pessoa? É Maria. Maria. Maria Amélia. Maria Amélia. Olha só que legal. Agora você está percebendo. Olha o que eu te falei, Marília, na nossa conversa por telefone. Maria Amélia, o que você está passando agora é consciência. A consciência, ela é libertadora. Então, pensa assim, ó, vamos só repensar a sua frase no sentido assim, ó, eu sofri consequências até aqui, daqui para frente eu decido fazer diferente. Eu decido me libertar dessas consequências, eu decido ressignificar tudo isso. E aí, quando você trabalha isso em você, trazer consciência, porque agora, Maria Amélia, é você que vai pegar essa criança interior, acolhê-la e fortalecê-la para seguir em frente. Entende como é que mesmo o que passou, beleza, meus pais me trataram assim, mas daqui para frente eu já sou um adulto, uma adulta, não cabe mais ficar pensando no que os pais fizeram. Cabe eu decidir agir daqui para frente e ressignificar tudo isso. Esse é o caminho da libertação. Gente, consciência é libertação. Consciência é luz, consciência é vida. A gente tem que ter essa visão de consciência. É isso mesmo. E a Letícia está perguntando, Kim de Marília, como os pais devem abordar a questão da monovisão e a prótese em si com seus filhos? O que acontece? Os pais, vamos supor, se o seu filho ele tem ali uma deficiência, né, Kim, igual você trouxe o exemplo daquele palestrante sem os braços, sem as pernas, na verdade, o que acontece? O seu filho, apesar disso, eu gosto muito dessa frase, quando a gente usa assim, apesar da monovisão, que aí essa situação da deficiência, ela vira apenas um detalhe. Né? Então, apesar da monovisão, o meu filho é próspero, o meu filho é maravilhoso, o meu filho é capaz, o meu filho é forte, o meu filho é lindo, é abençoado, etc. e tal. Né? Então, assim, o foco, ele pode ir para tantas outras coisas que não seja a questão da monovisão, que isso passa a ser um mero detalhe e não impacta na vida, né, da criança como parte da sua identidade, no sentido de, eu sou limitado porque eu tenho a visão apenas de um dos olhos, ou por eu usar uma prótese ocular. Concorda, Kim? A maior limitação, a mais escravizante é a mental. Limitação física, todo mundo tem alguma. Todo mundo tem alguma. Isso é inevitável. Igual eu falei lá do Nick Vujicic, que não tem braço e perna, e surfa e anda de skate e pula de paraquedas. Eu não faço nada disso. Eu tenho 2 braços e 2 pernas. Exato. Ontem, inclusive, Kindy, a gente teve um participante aqui, um convidado, que ele é o Caio Márcio. Ele é recordista de natação mundial de 50 e 200 metros e ele é monocular. Então, assim, foi muito legal porque ele trouxe, né? Ele como se diz, teve até ontem uma pessoa que falou assim, você me representa agora, né? Me senti representado por você. Legal. E é exatamente isso. Ele não se diminuía, né? Ele não se via incapaz por ser um monocular. Sim. Então, se desde cedo os pais realmente fortalecerem essa identidade do filho e focar nas inúmeras outras qualidades, igual o Kindy falou, todos nós temos alguma limitação. Agora, quando a limitação é emocional, aí o negócio pesa. Eu gosto muito de citar um exemplo, Marília, daquele filme Mãos Talentosas, a história do Ben Carson, né? Porque ele era uma criança negra nos Estados Unidos, lá da década de 60, 70, uma questão racial fortíssima. Ele era uma criança negra com privações materiais, uma negra pobre nos Estados Unidos extremamente racista, né? E ele ganhou uma bolsa numa escola rica, numa escola de classe alta. Então ele era o único negro da turma e as notas dele eram baixas. E ele sofria bullying, porque os coleguinhas brancos
faziam bullying com ele. E ele estava indo embora com a mãe, e ele virou para a mãe e falou assim, olha mãe, não tem jeito, eu sou burro mesmo. A mãe olhou nos olhos dele e falou assim, essa parte do filme para mim vale o filme inteiro. Ela olhou nos olhos dele e falou assim, você não é burro, você pode fazer o que todo mundo faz e pode fazer ainda melhor. Toda vez que ele se rebaixava, a mãe repetia essa frase para ele, você pode fazer o que todo mundo faz e ainda melhor. E esse garotinho se tornou o maior neurocirurgião do mundo. Referência mundial. Chegou a ser pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Quando a gente fala numa criança negra, lá na década de 60, 70, nos Estados Unidos, isso teoricamente, é uma limitação. Se você for pensar, é uma limitação fortíssima. Naquela época, entende? Então, a mãe, o poder dessa mãe de falar isso com o filho, mas sabe o que é legal também, Marília? Não só falar, mas tratar como se fosse. Uhum. Essa mãe falava para o filho dela, você pode fazer o que todo mundo faz e ainda melhor. E quando o filho estava ficando horas na frente da televisão, um belo dia ela desligou a televisão e falou, vocês não vão mais assistir televisão, vocês vão na biblioteca pegar livros para ler. Ou seja, ela acreditava que eles eram os melhores e ela os tratava como se eles fossem melhores. Não adianta eu virar para o meu filho e falar assim, você é forte, mas eu fico tratando ele dentro de uma bolha de vidro, isso não adianta. Que é a superproteção, né, Kindy? Exato. A superproteção, ela também tem consequências na vida do filho. Com certeza. Então, assim, é tratar o filme com respeito. O nome do filme, Maria Amélia, é Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Um filme bárbaro, um filme fantástico. Então, é essa questão da gente tratar os nossos filhos como eu quero que o meu filho seja. Então, pensa o seguinte, que tipo de adulto você quer que seu filho se torne? Pensa nisso. Aí, eu tenho certeza que muitos pais vão falar assim, ó, eu quero que o meu filho seja bem-sucedido financeiramente, materialmente, nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida profissional, ele tem intimidade com Deus, ele seja saudável, tenha hábitos de vida saudáveis. Ok, e o que você está fazendo agora para que ele alcance isso? Independente de qualquer limitação física. Independente de qualquer limitação física, se eu quero que o meu filho seja um vencedor, eu preciso tratá-lo como um vencedor. Se eu quero que ele tenha relacionamentos prósperos, saudáveis, eu tenho que tratá-lo dessa forma. Entende que o adulto que eu quero que o meu filho se torne, ele começa agora, independente de qualquer limitação. E aí alguém perguntou, né, como é que eu lido com isso para falar com ele? Olha só, eu tenho que explicar para os meus filhos aqui que eles têm limitações para uma determinada coisa ou outra. Ou, às vezes, eles vão descobrir essas limitações sozinhos e é só eu acolher e tratar com naturalidade. Sabe? É tratar com leveza. Eu vejo, Kindy, lá no nosso dia a dia, que, assim, os pais que realmente conversam com os filhos de igual para igual, né, que consideram os filhos capazes de entender o que os pais falam, esses são os filhos que têm mais sucesso na minha observação ali no dia a dia da Ocular, sabe? A gente tem uma mãe lá que ela é assim sensacional, que ela conversa com o filho, ela explica, fala, filho, olha, hoje nós vamos trocar a sua lente, né? A tia Marília vai tirar, vai limpar, vai colocar novamente. E pode ser que incomode um pouquinho, mas se incomodar, tá tudo certo. A mamãe vai estar aqui para te acolher, né? E a gente, lá no laboratório, nós temos a prática de nunca, assim, segurar a criança, né? De nunca realmente obrigá-la a fazer algo, seja colocar e tudo, e sempre respeitar. Porque é aquilo, é você tratar o seu filho ou a gente, né, tratar aquele paciente que está ali de uma forma igual, respeitosa. Então, isso faz toda a diferença. Né? Se você, igual que a gente está falando, se você quer que o seu filho seja respeitado, trate-o com respeito. Sim, sim, com certeza. Uma questão, o melhor caminho para a gente alcançar isso, Marília, começa de dentro da gente. Então, Exato. Porque assim, ninguém ensina a gente a ser pai e mãe. Sabe?
E o problema é que muitos poucos pais e mães procuram ajuda para se tornarem pais e mães melhores. Sabe? Eu atendo muitos pais e mães, eu já atendi muitos pais e mães, e eu sentia muito isso, assim, é intuitivo. Sabe? Eu vou aprender fazendo. Não, você não precisa aprender fazendo, você pode procurar ajuda. E quando eu falo procurar ajuda, é ajuda emocional. Sabe? Eu de 2015 até hoje, 2020, são 5 anos, eu já passei, para você ter uma ideia, por 4 processos de coaching. Sabe? Eu faço uma média de 4 a 5 cursos por ano. E aí não é curso simplesmente voltado para a paternidade, é voltado para autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser um pai melhor. Quanto mais eu conheço minhas limitações emocionais, e aí eu supero essas limitações emocionais, que a pior de todas é a limitação emocional, quanto mais eu trabalho isso, melhor pai eu consigo ser, melhor mãe eu consigo ser. Então você, pai e mãe, você tem que buscar ajuda para você. Principalmente se você está passando por uma situação desafiadora, busque ajuda emocional. Faça um treinamento, faça um processo individualizado. Isso vai te fortalecer como pai, como mãe. E pai e mãe fortalecido, com certeza, filho fortalecido. Isso é fato. Exatamente. E é aquilo, né? Como os pais, você falou um pouquinho mais cedo, os pais, eles têm que ter atitudes que são atitudes de exemplo. Porque o filho, por mais que ele escute o que você fala, por mais que ele sinta ali o amor, né? A conexão de vocês, ele vai aprender te copiando. Então, se você é confuso consigo mesmo, se os seus pensamentos não estão elaborados, se você está sob forte estresse, né, ou sobre uma pressão muito grande, se você não está conseguindo lidar com aquela questão da perda da visão e isso está te prejudicando de alguma forma, você, pai, você, mãe, tem que trabalhar isso dentro de você, para você conseguir passar para o seu filho, através da comunicação e através do exemplo, que você está bem, que está tudo bem, que aquilo vai dar certo, que é tranquilo, né? Que assim, dá para viver muito bem, dá para conquistar. Pegue os exemplos. Esse exemplo, inclusive, do Caio de ontem, que estava aqui com a gente. O nome é o Luiz Kind que está aqui com a gente. Entra lá e siga o Instagram dele. Muitas dicas. É um prazer e uma honra. Marília, eu gosto muito desse caminho aí do autoconhecimento, da área de mindfulness, meditação. Você me conhece. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por essa área. Além do coaching, eu sempre ajudo os meus clientes, eu ensino os meus clientes a forma correta de meditar, de praticar mindfulness. Porque isso é uma forma da gente estar presente para o que acontece. Porque na maioria das vezes nós não estamos presentes. Nós estamos num fluxo de pensamento, num turbilhão. A gente entra no piloto automático muito perigoso. E a pior coisa que a gente pode ser para os filhos é esse pai ausente emocionalmente. Então, quando eu me perco nesse turbilhão de pensamentos, eu não estou presente. A melhor coisa que eu posso dar para o meu filho, para os meus filhos, é a minha presença, mas a minha presença verdadeira. Sabe? Aquela de olhar para os meus filhos. Eu sempre, uma pergunta que eu faço para pai e mãe, uma sugestão que eu faço para pai e mãe, a gente tem que saber identificar o cheiro dos nossos filhos, sabe? A temperatura da pele dos nossos filhos. A gente tem que conhecer os nossos filhos pelo avesso. Porque dessa forma, eu estou presente para os meus filhos. Sabe, todo dia, quando eu dou um abraço nos meus filhos de manhã, eu cheiro o cabelo deles, eu sinto o calor do corpo deles, eu estou presente para aquele abraço. Mindfulness é isso, é atenção plena. E a prática meditativa, ela é um exercício para eu treinar essa atenção. Isso, atenção plena. Ótimo livro. Adoro esse livro. Tem um livro fantástico que chama Mindfulness para Pais. É um livro extraordinário, da Laura Sanches. Então, você falou, né, dessa questão emocional. A atenção plena me ajuda, inclusive, a estar presente para o meu estado emocional. Porque as minhas emoções, elas vão aparecer no meu corpo de alguma forma.
Se eu estou triste, somativo. não, se eu estou triste, o meu semblante fica triste. O meu corpo fica triste. Se eu estou nervoso, meu corpo fica nervoso. E quando eu treino essa prática meditativa, essa atenção plena, eu estou presente para os meus filhos. Sabe? Eu vejo os meus filhos. Porque toda criança, isso independente de qualquer limitação física, toda criança só quer se sentir amada e acolhida. Toda criança só quer se sentir pertencente. Na verdade, todo ser humano, né? Mas a criança, ela ainda depende muito desse amor externo. Então, a melhor coisa que eu posso fazer para o meu filho é amá-lo intensamente, amá-lo sem julgar. Sabe? Tirar o julgamento, tirar o rótulo. A gente tem que se libertar, meus amigos, de rótulos. Os rótulos nos escravizam. E quando eu coloco rótulos nos meus filhos, essa é a mais perigosa das limitações que eu posso colocar nos meus filhos, é colocar rótulos. Com a atenção plena, com a meditação, com o mindfulness, eu vou treinando me libertar desse hábito de julgar. Porque todo mundo julga, toda hora, a todo instante. Todo mundo julga. É inerente do ser humano. Aí ele julga. A gente foi acostumado a isso. Mas eu posso treinar para me libertar desse hábito. Porque o julgamento nos escraviza. E aí, quando a gente julga nossos filhos, a gente coloca um rótulo na testa dos nossos filhos, nós estamos escravizando nossos filhos. Se for para colocar rótulo, coloque um rótulo de vencedor, de vitorioso, de forte. Esses são os rótulos. Porque isso, gente, é a nossa essência. Vamos combinar, Marília, que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós já somos isso, independente da crença religiosa de cada um. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a gente só precisa tomar posse dessa imagem e semelhança. E aí, ensinar os nossos filhos isso. Exatamente. A gente teve uma aula aqui, Kíndio, na semana passada, sobre a aceitação, sabe? E a gente falou justamente disso, da necessidade que todos nós temos de se sentir amados, pertencentes e aceitos por aqueles, né, ao nosso redor. E que isso é uma construção que ela começa na infância. Como você falou lá no início, do 0 aos 12 anos, a criança ela ainda tem essa dependência emocional muito grande com aquelas pessoas que fazem sentido, né? Mais especiais, que são pai, mãe e aquelas pessoas mais próximas ali naquele primeiro momento. Então, realmente, eu até chamei, a Juliana comentou mais para cima, falou de encher o potinho de amor, porque eu até falei, é como se cada um de nós tivéssemos um potinho de amor dentro de nós. E que no início ele é preenchido através dessa percepção de amor que nós temos dos nossos pais, né? Por tudo aquilo que eles falam, tudo aquilo que eles demonstram pra gente. E depois isso passa a ser a nossa responsabilidade. Né? Então, é isso. Agora, por exemplo, vamos supor, a pessoa ela já é pai e mãe, né, hoje, de um filho que nasceu com uma condição de monovisão. E como essa pessoa pode fazer para ela conseguir pôr em prática tudo isso que a gente está falando aqui? Como que ela pode fazer para ela conseguir comunicar bem com seus filhos? Você já deu algumas dicas aí do mindfulness, né? Do autoconhecimento, mas assim, exercícios práticos. Você conseguiria dar alguma dica nesse sentido para gente? Consigo sim, é claro. Só respondendo aqui uma pergunta, o pessoal perguntou qual é o nome do livro, é Mindfulness para a Paz, da Laura Sanches, um livro fantástico. Recomendo muito essa leitura. Mas olha só, a própria atenção plena, Marília, tanto no Mindfulness para a Paz, tanto no livro do Mark Williams, que você colocou aí, né, da atenção plena, tem exercícios muito simples de respiração. Se a gente parar, nós pais e mães, se a gente parar 10 minutinhos do nosso dia simplesmente para prestar atenção na nossa respiração, a gente já está treinando a atenção plena. Não precisa colocar música, não precisa colocar nada, é só você sentar com a coluna ereta, fechar seus olhos e prestar atenção na sua respiração. Ah, mas vai vir um pensamento de alguma coisa? Vai vir um pensamento, não tem problema.
Você volta para a respiração. Entende? A nossa mente é pensante, ela vai pensar. Então você volta para a respiração. E uma outra dica que eu gosto sempre de dar para pais e mães é uma pergunta que ela me norteia, muito como pai. É uma pergunta que eu amo essa pergunta. Eu aprendi ela no livro do Tony Robbins, do Desperte Seu Gigante Interior. E ele ensina a seguinte pergunta: toda comunicação, ela é uma manifestação de amor ou um pedido de socorro? Quando eu li essa frase a primeira vez, eu trouxe isso para mim. O que meus filhos estão trazendo? É uma manifestação de amor ou um pedido de socorro? Às vezes o meu filho está fazendo uma pirraça. Às vezes o meu filho está sendo desobediente. Mas será que aquilo é o ato dele? Será que ele é aquilo? Não. Aquilo pode ser um pedido de socorro que ele está fazendo para mim. Entende? Eu me lembro num desses anos para trás aí que um dos meus filhos estava precisando de uma nota maior na escola. E aí a minha esposa ficou toda preocupada, né? Vamos contratar um professor particular, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, por enquanto não. Por enquanto a gente vai dar amor para nossos filhos. Dar amor, meus amigos, é verbalizar esse amor, é validar os pontos fortes, é corrigir com respeito e com carinho. A gente pode colocar limites com amor, com gentileza. E a gente passou a fazer isso, abraçar mais nossos filhos, olhar nos olhos, conectar com os nossos filhos. E a nota veio, a nota da escola veio, sem precisar do reforço escolar. Porque eu entendi que naquele momento os meus filhos estavam pedindo socorro. Então eu olho para o comportamento dos meus filhos com esse olhar, sempre fazendo essa pergunta: o que é isso? Manifestação de amor ou pedido de socorro? E aí quando eu filtro isso, Marília, eu não vou rotular meu filho. Sabe? Porque o filho tá sendo desobediente, eu vou e coloco um rótulo nele. Como você é desobediente? O meu filho está rolando no chão para chamar minha atenção, eu coloco um rótulo nele, pirracento. Sabe? Esses rótulos é que acabam com a autoestima dos nossos filhos. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles dão feedbacks o tempo todo. Eles dão pedidos de socorro o tempo todo. Se eu não estiver atento a esses pedidos de socorro, ele vai pedir socorro em outro lugar, e isso é um perigo. Eu preciso estar atento. Ele vai buscar encher o potinho do amor dele com outras coisas. Exatamente, só que às vezes não é nem o potinho do amor, é o potinho da carência. Às vezes ele vai buscar, igual eu estou com filhos adolescentes aqui, que já navegam na internet, eu preciso criar no meu lar um ambiente de amor, um ambiente onde os meus filhos se sintam pertencentes, se sintam amados. Porque quando eles receberem outros convites, eles vão receber, eu tenho certeza que eles vão receber, eles vão saber discernir. Não, peraí, eu sei o que é amor, isso não é amor. Exato. Esse é o independente de qualquer limitação física. Se o seu filho se sente amado, ele vai ser forte. Gente, um ser humano que se sente amado, ele é forte. Ele sabe lidar com decepções, ele sabe lidar com frustrações, ele sabe lidar com vitórias, sem deixar o ego tomar conta. Sabe, a melhor coisa, o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é que ele se sinta amado por quem ele já é, independente de qualquer limitação física. Se ele se sentir amado, ele vai se sentir forte, poderoso e capaz de qualquer coisa. Esse é o grande caminho. Nossa, e é fantástico isso essa dica que você deu do pedido de socorro, né? Que o filho sempre dá um feedback, porque é exatamente isso. Se você tiver com atenção plena, se você tiver no presente, você consegue observar o que seu filho está querendo te dizer a partir dos comportamentos que ele tem. Né? E aí, a partir disso, você consegue avaliar o seu próprio desempenho como pai também. E verificar se, bom, peraí, meu filho tá fazendo muita pirraça, ele está tendo comportamentos, né, nessa espécie. Peraí, o que é isso? Será que eu estou dando atenção suficiente para ele? Né? Será que realmente eu estou dando amor suficiente para ele? Porque talvez se tivesse, ele não precisaria chamar atenção dessa outra forma. Né? Então, é bem isso mesmo, estar presente para você conseguir
perceber o que o seu filho está te falando. E aí você vai analisar a si mesmo para você ver como você está se comportando. Porque ele é um reflexo dos pais. E aí, Marília, entra uma questão muito importante, que muitas vezes o nosso comportamento como pais e mães, a nossa forma de educar nossos filhos, a nossa forma de relacionar com os nossos filhos, às vezes agressiva, às vezes impaciente, às vezes até raivosa, ela reflete feridas nossas que estão abertas dentro da gente. Então, por isso que é importante a gente olhar para dentro da gente, porque se eu não olhar para dentro de mim, eu vou descarregar nos meus filhos as minhas dores, os meus traumas. E eu não estou falando de grandes traumas, não. Eu não estou falando de nenhum impacto forte assim na questão de nenhum abuso, não estou falando de nada pesado. Mas, às vezes, a criança não se sentiu amada como ela gostaria. Isso, por si só, já pode traumatizar a criança. E aí ela cresce se sentindo inadequada, se sentindo inferiorizada, e vira um pai, vira uma mãe, e vai descarregar tudo isso nos filhos. Então, eu tenho as minhas inseguranças, os meus medos, os meus traumas, eu preciso olhar de frente para eles. Sabe? Eu preciso pegar a minha dor e vai doer. Sabe? Quando a gente, às vezes, olha para a gente, vai doer em algum momento e está tudo bem. Está tudo bem. Mas quando você trabalha as suas dores, os seus fantasmas, você vai deixar a paternidade, a maternidade fluir com muito mais leveza. Você vai conseguir ser um pai, mãe muito mais pleno, mais presente. A vida flui com leveza. Porque hoje, igual eu dei a sugestão aqui para a nossa amiga Maria Amélia, né? Eu sou adulto. Depois de amanhã eu faço 43 anos. Hoje eu pego a minha criança interior. Hoje eu pego a minha criança interior no colo, eu dou amor para a minha criança interior. Entendendo que quem me criou já me deu a vida, gente. Nossos pais já nos deram a vida. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora eu não preciso mais ficar reclamando, nossa, meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, por isso eu sou assim. Não, nós somos adultos. Vamos pegar a nossa criança interior e amar essa criança interior. E amar nossos pais. Ser muito grato pelos nossos pais. A melhor forma da gente comunicar gratidão pelos nossos pais é fazendo da nossa vida uma obra-prima. Não adianta nada eu falar assim, sou muito grato aos meus pais, mas a minha vida está um caos. Pega a sua vida e faz dela uma obra-prima. Quando eu faço isso como pai e mãe, eu faço da vida dos meus filhos uma obra-prima. Sabe, a vida é algo, é um presente divino. A vida é uma oportunidade muito preciosa para eu perder tempo me vitimizando, para eu perder tempo me machucando, para eu perder tempo me escondendo. Então, gente, vamos deixar a vida fluir em nós com plenitude. E para isso, eu preciso olhar para as minhas dores, eu preciso olhar para os meus fantasmas de frente e falar para a minha mente, quem manda aqui sou eu. Eu não quero mais isso para a minha vida. Exatamente. E quando eu faço isso, eu viro pai e mãe num nível pleno, num nível assim, de presença, sabe? Porque eu olho para dentro de mim e sei que eu tenho defeitos, mas eu posso ser um pai e mãe extraordinário apesar disso. Exatamente. É a grande frase. Apesar de, né? Apesar de eu ter um defeito, apesar de eu ter tido uma atitude no passado que eu não gostei, ou etc, etc, eu posso fazer diferente hoje. Na nossa primeira aula lá de autoestima, eu falei que realmente, assim, todos nós, Kindy, quando nós nos tornamos adultos, né, nós temos um superpoder, que é o poder da decisão. A gente tem esse poder, a gente tem o poder de decidir. Não, peraí, a partir de agora, eu tenho consciência, né? Eu sei. Eu vou decidir o quê? Permanecer nesse lugar ou eu vou decidir mudar? Eu vou decidir transformar a minha vida para eu viver de uma forma mais positiva, melhor. Então, isso é um superpoder. E quando vem de dentro, né, ele tem tanta força que essa decisão, ela move montanhas. Exatamente. É como se realmente acontecesse alguma coisa ali energeticamente que a gente não consegue nem explicar, que move montanhas. E a gente, sim,
nos transforma. É. Então, esse caminho do autoconhecimento, né, para os pais, tudo isso, eu acho assim, para você realmente conseguir ser um pai pleno, igual o Kindy falou aí, você tem que se olhar para si. Primeiro de tudo, né? Olhar para si. Porque aquela criança, ela vai ser apenas um reflexo de tudo que você comunicar para ela. Então, olhe para si, sem medo, né? Com acolhimento, porque todos nós, em algum ponto, a gente erra, a gente gostaria de fazer diferente, né? A gente gostaria de ter outro tipo de atitude, que só quando a gente está um pouco mais maduro é que a gente consegue perceber. Mas nós temos o poder da decisão de não repetir. E aí vira um aprendizado e aí sim a gente consegue transformar as nossas vidas. Marília, a gente tem dentro de nossas casas, nós pais e mães, os melhores professores. Nossos filhos são nossos melhores professores. Só que muitos de nós não estamos abertos para sermos alunos deles. Se eu trouxer para dentro do meu lar, se eu trouxer para a minha paternidade, para a minha maternidade, a humildade de olhar para os meus filhos e aprender com eles, porque, gente, crianças têm ideias espetaculares. Crianças têm solução para tudo. Sabe? É só eu olhar para os meus filhos e deixar dar vazão a isso. Deixar eles darem vazão a toda essa criatividade. O problema é porque eu quero que os meus filhos sejam adultos que mudem o mundo. Eles pensem fora da caixa. Mas quando eles são crianças, eu vou e coloco eles dentro da caixa. Não dá. É incongruente isso. Então, mas muitas vezes, para eu criar os meus filhos fora da caixa, eu tenho que sair da minha caixa primeiro. Eu preciso pensar fora da minha caixa. Sabe? E aprender com os nossos filhos. Gente, como eu aprendo com os meus filhos? Como a paternidade para mim tem sido uma bênção a cada dia. Há 14 anos que eu sou pai, então, assim, é fantástico. E cada filho é uma novidade, sabe? Porque depois do meu filho, um ano depois, veio minha filha. Aí eu tive que aprender a ser pai de menina. Aí, 11 anos depois, veio um outro filho, eu já não lembrava direito como é que era. Eu tive que aprender tudo de novo. Entendeu? Nossa, que aventura! E o ano que vem mais um, eu tenho certeza. Já está nos nossos planos. Mesmo? Olha, é uma meta. Que legal. É uma meta. Então, mas, gente, a paternidade, a maternidade é um presente divino. E presente divino, a gente aprende com ele, a gente aprecia, a gente cuida. E para isso a gente tem que cuidar da gente. Então, a gente tem que se libertar da culpa, do medo, da insegurança, sabe? E mudar as nossas atitudes. É igual a Marília falou, né? O maior poder que a gente tem é da decisão. Então, decida ser esse pai e mãe melhor, mas decida. A decisão ela tem que estar atrelada com ações. Qual ação que você vai desempenhar? Qual ajuda que você vai procurar? Qual livro que você vai ler? Qual vício emocional que você vai se libertar dele? Você tem que colocar isso no papel, você tem que tomar decisões para que você seja esse pai, essa mãe extraordinário. Para que os seus filhos sejam adultos extraordinários. Errar, nós vamos errar. Mas que a gente erre erros novos, não os mesmos erros. Que a gente possa errar erros novos, erros diferentes, sabe? Se mostre vulnerável para os seus filhos. Estou com medo, estou nervoso, estou inseguro. Se mostre para os seus filhos vulnerável. Sabe? Porque quando os filhos têm uma imagem de que os pais são perfeitos e que nunca erram, isso é um saco. Desculpa a palavra, mas saiu. Mas os filhos, eles têm que ver a nossa vulnerabilidade. Eles não podem achar que a gente é perfeitinho. Quando eu erro, eu viro para o meu filho e falo, errei. Quando eu erro com ele, eu volto atrás e falo, filho, me perdoe, eu errei com você. Sabe? E é importante que os meus filhos vejam a minha vulnerabilidade, que eles entendam que o papai é um ser humano. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu amo, que fala assim, a melhor forma de destruir um ídolo é conviver com ele. Porque quando o meu filho convive comigo, ele vai ver que eu não sou perfeito. Você descobre. Não é? Então, pessoal, é uma questão... A Letícia está... E olha que... A Letícia está dando a dica que o tempo da live está acabando. O papo está tão bom, né, Kindy, que a gente está nem vendo o tempo. E olha quem entrou na live aí, ó, meu filho mais velho, o Kindy Cubos aí, ó. Ai,
que gracinha! Seja bem-vindo! Meu filhão. Kindy, eu acho que assim, esse conteúdo ele é tão vasto que a gente poderia ficar horas e horas aqui Podia falando fazer um sobre workshop, isso, né, o dia inteiro. Exato. E ó, é uma ideia a se pensar. Eu acho que realmente a gente pode organizar isso, que vai ser muito interessante para os pais e mães dos nossos pacientes lá em condição de monovisão, né? Vai. E assim, eu acho que assim, para a gente fazer um resumo desse conteúdo de tanto valor que você trouxe aqui, colaborou, contribuiu aqui com a gente hoje, né? Eu acho que a gente pode. Gente, eu vou deixar gravado. Eu acho que a gente pode fazer um grande resumo, que é o seguinte: as dicas, né? Primeiro, filme, Mãos Talentosas, livro, Mindfulness para Pais. A Letícia deu uma dica de livro também. Escreve aí de novo para a gente, Letícia. O autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento, né, para os pais realmente conseguirem cuidar de si, das suas feridas, para conseguir passar o que eles têm de melhor. Sim. Praticar a atenção plena. Eu achei muito interessante esse abraço e sentir o cheiro, né? Porque aí você realmente traz o seu sentido para ali, para aquele momento, e realmente consegue estar presente. Verificar os feedbacks dos comportamentos dos seus filhos. Sim. Né? Ver o que eles estão querendo te dizer com os comportamentos que eles estão emitindo. Nossa, quanta coisa, hein? Quanta coisa! Não. Maternidade, o encontro com a própria sombra. Excelente. Esse é o outro livro que ela indicou. E assim, Marília, queria dar só uma dica final, assim, ó. O ser humano, gente, nós somos projetados para o amor. Nós somos projetados para amar e sermos amados. Tudo que foge disso acaba ficando disfuncional na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a se amar e aprender a amar os nossos filhos, aquele amor verdadeiramente incondicional, aquele que não julga, aquele que não rotula, aquele que não massacra a autoestima, aquele que respeita. Então, o caminho é o amor. Agora, você precisa definir uma estratégia para colocar esse amor em movimento.